Vivemos em uma geração em que muitas pessoas ainda afirmam crer na Bíblia, mas ao mesmo tempo tentam adaptar seus ensinamentos às preferências pessoais ou às pressões da cultura. Selecionam partes que confortam, mas evitam aquelas que confrontam o coração. Por isso, mais do que nunca, precisamos voltar ao fundamento que sustentou a igreja ao longo dos séculos: a palavra de Deus como autoridade suprema para a vida e para a fé. Nesta mensagem da série Porque Sou Cristão Conservador à Luz das Escrituras, vamos refletir sobre por que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas a revelação de Deus que orienta, corrige e forma aqueles que desejam viver de acordo com a sua vontade. Que esta reflexão nos conduza a uma relação mais profunda com a palavra e a um compromisso renovado com a verdade das Escrituras. A autoridade das Escrituras é suprema. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Em muitos contextos, a Bíblia não é rejeitada abertamente. O que às vezes acontece é algo mais sutil. Parte das Escrituras são valorizadas, enquanto outras acabam sendo deixadas de lado, especialmente aquelas que confrontam o pecado e chamam a santidade. Quando isso acontece, a fé começa a ser moldada mais pelas preferências humanas do que pela autoridade da palavra de Deus. A Escritura deixa de ser referência para a vida e passa a ser tratada apenas como inspiração religiosa. A Bíblia, porém, não foi dada para ser selecionada ou ajustada. Ela permanece como revelação divina e fundamento seguro para a fé cristã. A Bíblia é inspirada por Deus. Revelação, não opinião. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia não é produto da imaginação humana, nem resultado de construções culturais. Ela não surgiu de construções filosóficas, nem nasceu de debates humanos. A Escritura tem origem na revelação de Deus ao longo da história. Homens escreveram, mas foi o Espírito Santo quem soprou a inspiração. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, a Bíblia não é opinião humana, é revelação divina. Não é um conselho espiritual, é a voz do próprio Deus registrada para as gerações. Quando a palavra é relativizada, não se está apenas questionando um texto, está se questionando a autoridade do autor. E onde a autoridade de Deus é rejeitada, o engano rapidamente ocupa o lugar da verdade. A Bíblia é manual de vida espiritual. A palavra nos forma antes de nos usar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A palavra de Deus não foi entregue apenas para ser conhecida intelectualmente. Ela foi dada para formar o caráter, alinhar o coração e governar a vida daqueles que pertencem ao reino. Antes que Deus confie a autoridade, Ele estabelece fundamentos espirituais. Antes da manifestação do poder, vem a submissão à verdade. Jesus declara que a manifestação da sua presença não está ligada apenas ao conhecimento dos mandamentos, mas à obediência a eles. No reino de Deus, revelação segue a obediência. Quem guarda a palavra demonstra amor verdadeiro por Jesus Cristo. E esse amor abre espaço para uma experiência mais profunda com Ele. Há uma ordem espiritual que não pode ser invertida. A palavra forma o caráter sustenta o ministério e a obediência atrai a manifestação de Cristo. Muitos desejam ser usados por Deus, mas resistem ao processo de formação que a palavra produz. Querem autoridade sem submissão, poder sem santidade e manifestação sem transformação. Porém, no governo de Deus, Ele não unge a rebeldia nem sustenta corações independentes. Ele se revela aos que guardam a sua palavra. Por isso, toda geração que deseja ver a glória de Deus precisa voltar ao fundamento da Escritura, pois é a palavra que corrige o caminho, disciplina o coração, molda o caráter e prepara vasos para o uso do Senhor. A Bíblia é padrão moral. A verdade não se vota, se obedece. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O certo e o errado não são definidos por maioria, redes sociais, tribunais humanos, pressão cultural. São definidos pela palavra.
Quando a Bíblia é silenciada, o pecado é celebrado. Onde a Escritura governa, a santidade floresce. A Bíblia é fonte de direção, luz em tempos de escuridão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vivemos dias marcados por confusão espiritual, relativismo moral, engano e inversão de valores. O que antes era considerado verdade agora é questionado, e muitos caminham guiados por opiniões, emoções ou pressões culturais. Nesse cenário de escuridão, a palavra de Deus permanece como lâmpada que ilumina os passos e luz que revela o caminho seguro. A Bíblia não apenas informa, ela orienta, corrige e direciona. Quando tudo ao redor parece incerto, a Escritura continua sendo a bússola do reino, apontando o caminho da verdade e da vida. Quem despreza a palavra caminha sem direção espiritual, mas quem se submete a ela encontra discernimento para cada decisão. Por isso, não tome decisões importantes apenas baseadas em sentimentos, conselhos humanos ou circunstâncias. Consulte primeiro a voz de Deus revelada em sua palavra. É nela que encontramos sabedoria para viver, firmeza para permanecer e clareza para avançar. A Bíblia é a base da fé verdadeira. Sem palavra, resta apenas religião. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé verdadeira não nasce de emoções passageiras, tradições religiosas ou experiências isoladas. Ela nasce pelo ouvir a palavra de Deus. É a Escritura que revela quem Deus é, quem somos diante dele e como devemos viver. Onde a palavra é anunciada, a fé é gerada. Onde a palavra é ignorada, a fé se torna frágil e superficial. Sem o fundamento da palavra, surgem superstição, misticismo, emocionalismo e fanatismo religioso. Pode haver barulho, entusiasmo e até manifestações externas, mas não há profundidade espiritual nem maturidade no caráter. A verdadeira fé não é sustentada por sensações, é sustentada pela verdade revelada nas Escrituras. Por isso, todo mover genuíno de Deus precisa permanecer alinhado à palavra. O fogo do Espírito Santo não contradiz a Escritura. Ele confirma e ilumina aquilo que Deus já revelou. O fogo pode iniciar o despertar, mas é a palavra que sustenta a fé e forma uma geração madura em Deus. Submissão total à palavra, não adaptação cultural. Eu não adapto a Bíblia à minha agenda, eu adapto a minha vida à Bíblia. Eu não negocio princípios, eu obedeço à verdade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Opiniões passam, sistemas passam, ideologias passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu declaro em nome de Jesus, fome renovado pela palavra de Deus, mentes transformadas e alinhadas com a verdade, discernimento espiritual restaurado nesta geração, compromisso inabalável com a verdade das Escrituras, famílias e gerações firmadas no fundamento da palavra, que a Bíblia governe os corações, que Cristo reine soberano sobre nossas vidas e que a verdade do Senhor permaneça inabalável para sempre. Que o Senhor, em Cristo Jesus, abençoe a tua casa, fortaleça a igreja e visite poderosamente a nossa nação. Amém.